que nos permitam conservar e conferir novos usos e renovação do patrimônio construído e assim sucessivamente. Então, para cada macroárea, a gente vai ter questões distintas. E o conjunto de macroáreas traz uma ideia de cidade, um projeto de cidade. Vamos entender isso que está aqui em relação ao que está hoje expresso no plano diretor vigente. Esse é o plano de 2002. E eu quero chamar atenção para vocês, fundamentalmente, nessa mancha vermelha e nessa mancha laranja clarinho, digamos assim. A mancha clarinho são as nossas áreas de grande vulnerabilidade. E a mancha vermelha no plano de 2002, essa macroárea de reestruturação e requalificação urbana que a gente está reconfigurando, redefinindo. E essa mancha, como ela está expressa aí, ela apresenta alguma coisa que está em volta dos rios e esses filetes vermelhos que atravessam o espaço da cidade. As nossas estratégias territoriais desdobram essa macroárea em duas estratégias. Uma é macroárea de estruturação metropolitana, tudo isso eu vou explicar, só estou introduzindo. E segundo é toda a rede de estruturação da transformação urbana, que é o conjunto de linhas que concentram esse território, que vai associar as linhas de transporte e o desenvolvimento urbano. Então, dessa situação de 2002, a gente passa para essa situação. Ou seja, a gente está redefinindo essa que é uma área estratégica, que é essa área vermelha, que é a macroárea de estruturação metropolitana, para onde vai incidir a primeira estratégia de equilíbrio da cidade. Isso é super importante da gente estar entendendo. E por que essa área? Bom, antes disso, deixa eu só explicar um pouquinho as diversas macroáreas. Então, a gente tem essas manchas verdes. Esse monitor está com as cores alteradas, vocês desculpem. Mas que são a macroárea de preservação de ecossistemas naturais, que fundamentalmente estão nas bordas do município, com exceção disso que vocês estão vendo aqui, que é toda a área em volta do Rodoanel, para a qual se quer um conjunto de parques que sirvam de proteção. Mas quais instrumentos que cabem nessa área de preservação permanente? Então, entre diversos outros, mas, por exemplo, a gente está aqui colocando que essa é uma área onde o pagamento por prestação de serviços ambientais, as unidades de conservação, a legislação de proteção e recuperação dos mananciais e as EPAM, que são as Zonas Especiais de Preservação Ambiental, são alguns dos principais instrumentos que vão oferecer ao poder público a possibilidade de regular o uso desses territórios. Uma segunda macroárea é a macroárea de contenção urbana e recuperação ambiental. O que tem aí nessa macroárea? Não é uma área de mata atlântica, ainda que secundária, de grande importância a ser mantida, mas é uma área de transição, uma área que já sofre inúmeras pressões por uso, por urbanização, e que a gente tem que, na verdade, segurar. Não podemos deixar acontecer com essas áreas aquilo que aconteceu com toda a nossa área entre as represas de Guarapiranga e Billings. Para isso, então, para essa macroárea de contenção e recuperação ambiental, ou seja, não é só conter, mas a gente recuperar a qualidade ambiental delas, a gente estabelece alguns instrumentos, como o pagamento, mais uma vez, por prestação de serviços ambientais, o estudo de impacto de vizinhança, o estudo de impacto ambiental, avaliação ambiental estratégica. Todos esses instrumentos, depois, a gente pode, para quem se interessar, a gente pode explicá-los após essa apresentação. Uma outra área é essa macroárea de recuperação urbana e ambiental. Isso já são fragmentos do território onde já há uma urbanização, que eu não diria consolidada, mas uma urbanização precária, bastante precária, mas de difícil extinção. A gente tem que assumir a cidade real que a gente tem. E para essa área a gente precisa, por um lado não, mas a gente precisa fundamentalmente oferecer condições dignas de vida para esses habitantes dentro de padrões, de princípios de responsabilidade e também de sustentabilidade desse meio ambiente frágil onde esses setores se
colocam, porque esses setores são aqueles que ocupam exatamente o que a gente chama macrozona de proteção ambiental. É uma zona que não deveria ter urbanização nenhuma. Entretanto, e infelizmente, ela existe, a gente não pode desconsiderar essa população. Para essa macroárea, a gente tem esses instrumentos, eu não vou lê-los, que é muito chato, vocês próprios podem olhar. Por fim, a gente tem, na sequência, melhor dizendo, a macroárea de redução da vulnerabilidade, que é onde uma parte gigantesca da população vive e vive muito mal, também exercendo uma série de pressões sobre as áreas de manancial, sobre todos os córregos, compartimentos ambientais importantes da cidade, ameaçando a cantareira, ameaçando uma série de coisas que estão aí. E é também a cidade real, essa que a gente precisa efetivamente transformar, qualificar e oferecer condições dignas de moradia para todos. Depois a gente tem essa macroárea de ocupação urbana controlada. Que é essa macroárea? É uma macroárea que reúne um conjunto de bairros que a gente pode considerar bairros consolidados, como, por exemplo, Perdizes, próximo aqui de onde a gente está, como, por exemplo, Tatuapé, como, por exemplo, Santo Amaro, como, por exemplo, Vila Maria, tantos outros bairros. Ainda que esses bairros tenham características distintas e qualidades e valores distintos, valor que eu digo imobiliário, o terreno aqui é mais caro, mais barato, mas são lugares onde a gente pode dizer que a cidade existe, a cidade é plena, e que, entretanto, a gente não pode imaginar que estão prontas para todo sempre. Aliás, nenhuma cidade está pronta. A história das cidades é uma história, geralmente, milenar. A nossa cidade não é milenar porque fundaram ela 500 anos atrás, mas é sempre um processo contínuo de depuração e de transformação, aquele que conta, que conduz o processo das cidades. Então, ainda que essa área seja uma área consolidada, a gente precisa ter ações. E a ação, justamente, sobre essa macroárea é dessa eterna melhoria, dessa eterna qualificação. Reparem no centro dela que alguma coisa começa já a se delinear. E essa coisa que começa a se delinear é exatamente a macroárea de estruturação metropolitana, que tem um pouco a capacidade de ser a espinha dorsal, que ocupar esses interstícios, que tem a capacidade de articular todos os demais compartimentos. É um território estratégico da cidade, por N razões, território estratégico historicamente, é estratégico para o presente, vai ser estratégico para o futuro. É esse território que vai receber algumas ações específicas que a gente está definindo como esse primeiro eixo estratégico de transformação e de estruturação metropolitana. Bom, para começar, é fácil a gente perceber que esse território ele se define pelas planícies fluviais dos principais rios da cidade, que foi onde, historicamente, a cidade se desenvolve, onde uma vila precária de pouquíssimos habitantes, de 30 mil habitantes no século XIX, passa a ser a grande metrópole industrial do século XX, que significa um crescimento aí da ordem de 150 vezes em um século. É uma brutalidade esse processo. E exatamente o território estratégico onde os ingleses vieram, botaram a ferrovia, onde eles canalizaram os rios para gerar energia, onde as fábricas se instalaram, onde os bairros operários se instalaram, onde as principais centralidades de São Paulo, Santo Amaro, Pinheiros, Lapa, próprio centro, Penha, etc., foram se organizando. É um território estratégico que, nesse momento, passa por uma transformação, uma transição. A gente não é mais aquela cidade industrial feita pelos Matarazos e outros industriais que vieram aqui fazer a cidade. Tudo isso está no processo de transição e a gente precisa repensar, inclusive, as vocações produtivas de São Paulo e a sua nova dimensão metropolitana que extrapola o âmbito do município. Então, é essa área que a gente quer justamente reequilibrar as ofertas de serviços, de emprego, de ofertas de equipamentos, de tudo. Quando a gente olha o emprego apenas no município, fica nítido a gente perceber que, para além do centro, essa linha que é o Rio Pinheiros e essa linha horizontal que é o Tietê, é o território que prioritariamente recebe a grande oferta de empregos.
quando a gente vê, e aí muda um pouco as intensidades, o emprego na região metropolitana como um todo, a gente percebe que, para além do centro expandido, que oferece bastante emprego, a gente tem também, lá à esquerda, no alto, Barueri, Alphaville, Osasco, oferecendo muito emprego. A gente tem aqui, para baixo, o ABCD, também oferecendo bastante emprego, e outro vértice é aqui, Guarulhos, justamente. E o resto concentrado aí no centro expandido de São Paulo, setor sudoeste. A gente quer uma estratégia em que essa oferta de emprego seja o mais uniforme, é impossível, mas o mais uniforme possível, que a gente ofereça oportunidades de maior proximidade para toda a população, ou para o maior número possível de população. E a gente sabe que, na articulação mesmo, física, ligação entre esses focos de emprego, a gente tem, de um lado, a Castelo Branco ligando São Paulo com Barueri, Alphaville, a gente tem a Jacu, Pêssego, a CUPC, ligando a Zona Sul de São Paulo, Berrini, Santa Amaro, com o ABCD, e, por sua vez, o ABCD ligando com Guarulhos através dessa nova avenida, a Rio Verde Jacu, que foi recém-inaugurada na sua completude. Então, a gente quer poder pensar toda essa oferta através desse eixo, esse eixo do Rio Pinheiros, Tietê, Jacu, e ABC e CUPC, para criar, de fato, esse arco de oportunidades para toda a metrópole. E a gente está, entretanto, com aquela preocupação de equilibrar tudo isso. E, para equilibrar, o que a gente vê? Que a gente tem emprego para um lado e não tem emprego para o outro. Não tem emprego justamente para esses eixos metropolitanos da CUPC e da Rio Verde Jacu, que tem muita gente morando, mas tem pouquíssima oferta. Para isso, a gente, então, propõe alguns incentivos de regulação urbanística que permite que qualquer um que queira construir usos não residenciais, comércio, serviços, possa fazê-lo sem pagamento de nenhuma outorga para a prefeitura, uma forma de estímulo. Em paralelo, não está no corpo do plano diretor, mas em paralelo também um pacote de incentivos fiscais que vão isentar um monte de impostos para que, de fato, seja um poder de atração de novas empresas para essas áreas carentes. Agora, vamos ver a questão da moradia. Reparem que o amarelo, a intensidade é mais ou menos gente morando. Reparem que bem o eixo do Pinheiros e Tietê, onde tem mais emprego, é muito pouco povoado. Esse é um dos grandes problemas da cidade. E a gente quer justamente fazer esse casamento. Ou seja, a gente poderia dizer que, como ideia, o ideal seria a gente manchar, pintar de amarelo esses eixos das planícies do Pinheiros e do Tietê, justamente porque, ao colocar pessoas morando e sabendo que essas áreas não são mais indústrias com chaminés de tijolinho poluentes, mas são outras atividades que não trazem prejuízo para a moradia, a gente teria uma cidade mais sustentável, uma cidade mais lógica, uma cidade melhor para a gente viver. Então, esse é, na verdade, a estratégia da macroárea de estruturação metropolitana, que é essa estratégia de reequilíbrio da cidade e de reequilíbrio justamente num território que é estratégico para a gente pensar e atuar sobre todas as dinâmicas metropolitanas. Segunda estratégia, a rede de estruturação da transformação urbana. Bom, a gente está propondo aqui essa imagem que é indescritível do ponto de vista da geografia, da geometria, né? Mas que é o que a gente está chamando a nossa rede de estruturação da transformação. O que é isso? Bom, São Paulo hoje tem essas linhas de metrô e corredores de ônibus, que são pouco, a gente pode dizer que isso trabalha em rede, na verdade, o metrô trabalhou sempre com linhas autônomas, com pouquíssimo ponto de contato, muito mais radiais do que qualquer coisa, que acrescidas da rede de trens da CPTM, de poucos corredores, que são ralos, poucos, e que tendem ao setor sudoeste, que são muito assimétricos na cidade. Bom, tem tanto no nível do governo municipal quanto estadual planos para expansão dessa rede, dessas linhas que trabalhem em rede, ao longo de inúmeros quilômetros. Só no âmbito de corredores chegaria a 400 quilômetros de corredores, sendo que os primeiros 150
estão sendo já licitados dentro dessa gestão. E aí essa nossa rede rala vai passar sucessivamente, isso 2016 e 2025 a gente passa a ter essa rede. É atrelada a essa rede de transporte que a gente quer priorizar o desenvolvimento da cidade. E para isso a gente então estabelece uma zona de influência das linhas de transporte, definida da seguinte forma: a gente tem 200 metros de cada linha, de cada lado dessas linhas, como essa área de influência, que é mais ou menos aquilo que garante uma distância de 10 minutos, no máximo, a pé de qualquer um que mora nessas linhas, a uma estação de trem, metrô ou de BRT. Não vale para faixa exclusiva. Isso só vale para BRT de verdade. O que é BRT de verdade? É uma faixa segregada de ônibus, onde o embarque é pré-pago, ou seja, eu não pago na catraca, eu pago antes, onde, portanto, eu tenho entrada e saída por todas as portas, eu tenho velocidade, onde tenho possibilidade de ultrapassagem e não fica aquela fila de ônibus esperando. Só assim que vale, quando, de fato, o corredor, os ônibus, os corredores sejam, de fato, um sistema eficiente. E a gente também estabelece 400 metros de diâmetro de cada estação para definir essa área de influência, que é uma área de influência que vai receber um regramento, vai receber regras especiais para a cidade, onde a gente vai não só permitir, como induzir a maior transformação, o maior adensamento, a otimização dos investimentos públicos com os investimentos privados na construção da cidade. Essa que é a lógica que está atrás dessa rede. Entretanto, essas linhas de metrô ou de corredores, VLT, trem, o que seja, elas atravessam a cidade inteira. E qualquer linha que saia do centro da cidade e vai até a periferia, ela vai encontrando bairros muito diferentes uns dos outros. Não dá para a gente pensar essa rede de forma homogênea que vale tudo igual para toda a área. Não, a gente tem que entender a relação de cada segmento desses corredores, dessas linhas de metrô, com as macroáreas pelas quais elas atravessam. E aí surge esse mapa, que é o mapa síntese, onde a gente vê a nossa rede de transporte, de mobilidade, transformada na rede de eixos urbanísticos, que passa a ganhar a cor de cada macroárea específica. O que quer dizer isso? Que passa a ganhar características que vão dialogar, que vão estabelecer relações próprias com cada macroárea,